Bom, então uma boa noite a todos. Em nome da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São José do Rio Preto, eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui nos prestigiando. Agradeço de antemão a doutora Ângela Cristina da Silva por ter se colocado à disposição, ter mais uma vez aceito o nosso convite para vir aqui nos dar uma aula, né, doutor Henrique Dias? Nos brindar com muito conhecimento, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. E fazendo a devida apresentação, a doutora Ângela, ela é advogada, graduada em Direito pela Universidade Paulista, especialista em Direito Desportivo pela Unifia São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera de São Paulo, professora universitária, foi procuradora do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, na gestão 2019-2020. É a coordenadora da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São José do Rio Preto, membro da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo e membro da Comissão de Estudos para Avaliação e nova redação da Lei 5.425 de 93, que instituiu o auxílio atleta em São José do Rio Preto. Doutora Ângela, mais uma vez, muito obrigado e sinta-se à vontade. Boa noite, doutor Davi, boa noite a todos que estão participando. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, para esse grupo de estudos. Eu até gosto de grupo de estudos, porque a gente pode bater um papo, é uma coisa mais informal. O direito desportivo, ele já é informal por natureza, né? Que a gente vai discutir aqui o quê? Futebol. A gente vai discutir assuntos ligados aí ao entretenimento. E hoje eu trouxe um assunto bacana que tem muita relação com o direito do trabalho. Haja vista que nós estamos aí fazendo essa palestra para a Comissão de Direito do Trabalho. Então, assim, eu quero agradecer também ao doutor Marcelo Henrique, nosso presidente, aos conselheiros estaduais, a todos os membros da diretoria, e eu vou começar falando um pouquinho a respeito do direito desportivo. Eu vou colocar um slide, tá, gente? Se eu tiver aí alguma dificuldade, vocês me perdoem, porque a gente, como se diz, está aprendendo, né? Cada dia um pouquinho. E nós vamos falar a respeito do tema de hoje, que será a não incidência do direito de preferência na primeira renovação do contrato de trabalho desportivo por clube não formador. Esse palavrão todo, né, ele engloba o direito civil, que é o direito de preferência, que é um instituto do direito civil, o Instituto do Direito do Trabalho, porque nós vamos falar de contrato de trabalho desportivo, e do direito desportivo propriamente dito, tá? Mas para nós adentrarmos na não incidência do direito de preferência, nós precisamos entender o que é esse direito de preferência. Por que dessa renovação de contrato de trabalho? Por que clube não formador? O que é isso, tá? Então, assim, como eu já estava anteriormente falando com os nossos convidados e o doutor Davi, o direito desportivo, ele engloba vários ramos do direito. Então, nós temos o direito desportivo trabalhista, nós temos o direito desportivo civil, tributário, penal. Então, é uma área bem abrangente. Então, para adentrarmos na questão de clube não formador, o que é o direito de preferência, o que seria a renovação do contrato de trabalho, nós temos que entrar no tema chamado certificação de clube formador, ou certificado de clube formador. Esse certificado de clube formador, ele foi instituído pela Lei 12.395 de 2011, tá? E essa lei, depois ela teve várias outras modificações que nós vamos falar no decorrer desse bate-papo. Doutor Davi, eu quero deixar o pessoal à vontade, se eles quiserem fazer alguma pergunta entre uma exposição e outra, eu estou à vontade, tá? Porque nós vamos usar alguns termos que talvez os colegas não tenham tanta afinidade. Então, podem me interromper, eu paro, explico, volto, eu estou à disposição de vocês, tá? Vamos lá.
qual que é o objetivo do clube formador? O primeiro era a proteção do clube. Por quê? Porque muitos clubes tinham as suas estrelas, os seus melhores jogadores, aliciados por clubes maiores. O que significa? De acordo com a Lei Pelé, o jogador de futebol, atleta, ele pode assinar o primeiro contrato de trabalho desportivo a partir dos 16 anos. Ou seja, até os 16 anos, esse atleta em formação, ele não tem vínculo nenhum com a instituição, vínculo empregatício. Ou seja, a qualquer momento ele pode deixar aquele clube para um outro clube, e o clube que gastou, que formou aquele atleta desde as categorias de base, sub-11, sub-15, sub-9, perdia esse atleta sem receber nenhuma indenização. O outro objetivo, evitar tráfico de seres humanos. Por que isso? Há muitos relatos, muitos casos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, de que alguns garotos eram enviados para outros países só com passaporte de ida. Então, às vezes, eles chegavam nesses países, ou não se adaptavam e queriam voltar e não tinha como, ou eles não se adaptavam, ou eles chegavam nesses locais e o clube nem existia. Outro objetivo, evitar fatalidades, como foi o caso do menino Wendel, do Vasco, que infelizmente sofreu uma morte súbita ao passar por uma avaliação no clube do Vasco. Uma blindagem judesportiva, que eu já falei ali em cima, que é para evitar o aliciamento de atletas, evitar casos de pedofilia, irregularidades em alojamentos de clubes formadores, como eu sempre falo que o futebol, na televisão, ele mostra o lado bonito do futebol, o brilho, a torcida, só que, infelizmente, há também o lado obscuro do futebol, tá? Que são esses casos que foram noticiados de pedofilia, e casos também de alojamento sem a mínima condição de higiene, de segurança e de salubridade. A falta de infraestrutura mesmo. Pois bem, a Lei Pelé, apesar de ser conhecida como Lei Pelé, ela institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências, ou seja, ela não regulariza apenas o futebol, ela regulariza as demais modalidades desportivas. Então, no Brasil, nós temos as atividades esportivas profissionais e as não profissionais. As profissionais, no Brasil, só temos duas: o atleta de futebol e o peão de rodeio. Então, a Lei Pelé, ela regulamenta a questão envolvendo atleta de futebol e demais atletas não formais, e a Lei 10.220, de 2001, regulamenta a atividade de peão de rodeio. Então, nós só temos essas duas atividades profissionais. Então, vôlei, basquete, tênis, judô, peteca, são atividades não profissionais. Então, o artigo 1º da Lei Pelé, ele diz o seguinte, que o desporto brasileiro abrange as práticas formais e não formais, obedecendo às normas gerais dessa lei. E o parágrafo 1º, ele recepciona os regulamentos e normas internacionais. Por isso que os regulamentos da FIFA são aplicados no Brasil. Por isso que os regulamentos de outros esportes, né, de outras confederações, são aplicados no Brasil de forma automática, não necessitando de um tratado que recepcionasse isso, porque a própria Lei Pelé recepciona
o regulamento internacional de cada modalidade desportiva de uma forma direta. Pois bem, o artigo 3º, ele cita quais são as manifestações do desporto, só que nós não vamos entrar em todas elas, porque nós vamos focar aqui no desporto de formação, haja visto o tema que nós estamos tratando hoje. Então, assim, só por curiosidade, nós temos o desporto educacional, que é aquele praticado nos sistemas de ensino, nós temos o desporto de participação, que é o desporto praticado de forma voluntária, nós temos o desporto de rendimento, que é aquele que visa obter resultados com finalidade financeira, e em 2015, visando a proteção das crianças e dos adolescentes, foi adicionado o inciso 4º, chamado desporto de formação, que é caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos esportivos que garanta a competência técnica na intervenção esportiva. Ou seja, resumindo, é o desporto da base, é o desporto da categoria de base, é o desporto que forma os nossos jogadores, é o sub-9, é o sub-11, é o sub-15, é o sub-17 e é o sub-20. Lembre-se que menor de idade não tem nada a ver com isso, porque até os 20 anos de idade, o atleta não precisa ter assinado contrato de trabalho. Até os 20 anos, ele pode receber Bolsa Atleta. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho o porquê que essa lei de 2011, ela foi modificada na Lei Pelé, e dentre umas desses objetivos, desses motivos, foi aquilo que eu falei anteriormente, casos de abuso sexual nas categorias de base. Nós tivemos casos aqui na nossa cidade mesmo, eu não vou listar todos os casos que nós tivemos, até para não alongar aqui o nosso bate-papo. Mas nós tivemos casos em São José do Rio Preto em 2015, né? Professores de escolas de futebol de Cuiabá foram presos, né? Foram presos por violentarem os alunos. Esses alunos vieram para Rio Preto, foram violentados. O goleiro Marcelo Marinho, no auge da carreira do Corinthians, disse que foi assediado quando jogava no Vasco, aos 12 anos. O Fábio Fontes, do Corinthians, confessou ter sofrido abusos sexuais no tempo juvenil do Corinthians. Jogadores do América, lá no passado, foram acusados de agredir e assediar os meninos. Então, houve tantas denúncias, né? Tantas situações vergonhosas, que o Legislativo resolveu aí aprovar algumas medidas para tentar evitar esse tipo de situação. Então, em 2011, a Lei 12.395 trouxe várias alterações e passou a exigir dos clubes formadores, no seu artigo 29, a formação mínima de qualificação para esses jovens, porque além de todos esses problemas que eu elenquei, muitos atletas não tinham nem o ensino fundamental, o ensino médio. Então, eles passavam o sub-9, sub-11, sub-15, sub-17, sem uma oportunidade de trabalho, sem uma oportunidade de qualificação profissional, e aí chegavam em determinada idade, que infelizmente, como diz o português claro, eles não tinham se tornado Neymar, não tinha se tornado um jogador famoso, eles eram dispensados, colocados no mercado de trabalho sem a mínima formação, nem a mínima educacional, nem uma profissional. Então, pensando nesse impasse que ocorria, criou-se essa exigência de formação mínima de qualificação para os jovens. O
Criou-se, então, a certificação de clube formador. Ou seja, um clube, para ele ter essa certificação, que é concedida pela CBF, o clube deve atender alguns requisitos do artigo 29, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 da Lei Pelé. E, na época, as resoluções da presidência 01 e 02 de 2012, nas quais foram retificadas pela resolução 01 de 2019, devido ao incêndio no alojamento do Flamengo, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2019. Eu não sei se vocês se recordam desse incidente, desse trágico incidente que aconteceu na categoria de base, no alojamento do Flamengo com a sua categoria de base. Bom, por que aconteceu essa modificação dessa resolução? Porque as resoluções antigas, a 01 e a 02 de 2012, elas não previam que essa certificação ela era estritamente desportiva. Por quê? Na época, eu até escrevi um artigo para o jornal e dizendo que não só o clube deveria ser responsável pela indenização às famílias desses jovens atletas, e sim a CBF também, como a FERJ, que era a Federação Desportiva de Futebol do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram, o Flamengo tinha certificação de clube formador. Ele foi, entre aspas, fiscalizado pela FERJ. Ele foi fiscalizado pela CBF. Aí a pergunta que eu fiz na época era: como um clube certificado com CCF, que dá direitos a vários institutos que depois nós vamos falar, recebeu essa certificação alojando as crianças em containers? Eu entendo que a responsabilidade também tinha que cair sobre a CBF e sobre a FERJ, porque a CBF, ela concede o certificado, mas quem fiscaliza são as federações. Eu até tentei, de 10 atletas que faleceram, 8 fizeram acordo. Só 2, eu acho que ainda está tramitando o processo na justiça. Eu não sei se o advogado, na época, né, quando ele foi pedir a verba indenizatória, ele colocou só o Flamengo. Mas eu entendo, pelo clube ter um CCF, eu entendo que a responsabilidade também seria da CBF. Aí, o que aconteceu? Quando houve esse incêndio, logo a CBF fez uma modificação geral nas resoluções, colocando vários artigos dizendo que ela não tem responsabilidade, que a responsabilidade dela, que o documento dela é de natureza desportiva, que ela não tem, que a emissão de CCF não confere ao clube um alvará de utilização e funcionamento dos centros esportivos. Ela coloca que a matéria é de competência do poder público. Então, assim, ela mudou totalmente a resolução para se eximir de futuros problemas. Foi um jeitinho que ela encontrou para, né, não ser responsabilizada. Mas no caso do Flamengo, essa certificação foi dada antes dessa nova resolução. Então, eu entendo que ela é responsável, sim. O que diz o artigo 29? É interessante nós falarmos dele para a gente chegar lá na questão do direito de preferência na renovação do contrato de trabalho. O que é uma entidade formadora? O que é um clube formador? O que ele tem que apresentar para ser considerado um clube formador? Está lá na Lei Pelé, artigo 29, parágrafo 2º,
ele tem os requisitos cumulativos, ou seja, faltou um desses requisitos, não tem certificado. O inciso 1º diz, forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base. E complementação educacional, isso não tinha, tá? Esse complemento educacional. Satisfaça cumulativamente os requisitos. Estar o atleta em formação inscrito pela respectiva entidade regional há pelo menos um ano. Comprovar que o atleta em formação está inscrito nas federações. Garantir assistência educacional, psicológica, médica, odontológica, porque as categorias de base não tinham essa avaliação psicossocial. Por isso que acontecia tantos abusos dentro dos clubes, nas categorias de base. Eu vejo assim que antes dessas modificações, as crianças, os adolescentes, eles eram meio abandonados, tá? É como se não tivesse... o importante é ele jogar. O que acontece dentro do clube, como é feito, isso não era importante. Convivência familiar. Esse item de convivência familiar, ele foi muito criticado pelos clubes. Haja vista que dentro dos alojamentos dos clubes, há atletas de todos os estados. Se você pegar a relação dos atletas que faleceram no incêndio no CT do Flamengo, a maioria eram de outros estados. Então, os clubes criticaram muito essa convivência familiar, porque ficar caro mandar o atleta para o seu estado de origem. A lei não ficou clara quantas vezes o atleta teria que ter essa convivência familiar, etc. Bom, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, tá? Manter o alojamento e instalações esportivas adequadas, sobretudo em questões de matéria de alimentação, higiene, saúde e segurança. Então, a linha D do parágrafo 2º, ela fala o seguinte, que para você conseguir o CCF, o teu atleta tem que estar num lugar seguro e com salubridade. Aí eu pergunto para vocês, colocar atletas, adolescentes, dentro de um container é segurança? É salubridade? Imagina o calor do Rio de Janeiro, 45 graus, o adolescente dentro de um container. Tanto que se chegou à conclusão que o incêndio iniciou-se por um problema elétrico do ar-condicionado desse container. Então, assim, foi concedido um CCF por uma entidade que não atendeu a linha D. A linha D do parágrafo 2º artigo da 29, que é o requisito cumulativo. Manter o corpo de profissionais especializado em formação técnica, ou seja, quem vai formar esse atleta tem que ter, no mínimo, um curso de educação física. Tem que ser uma pessoa com formação técnica para poder realizar a formação desse atleta. Ajustar o horário de atividade com as horas com o horário de aula. O aluno, né, no caso o atleta, ele tem que apresentar a matrícula escolar, a frequência mínima exigida e um aproveitamento satisfatório. Isso não existia, gente. Se o aluno ia na escola ou não, o clube nem se preocupava. Se ele ia na escola, ele tinha frequência, o mínimo 75% de frequência, não era obrigação do clube. Qual que era o aproveitamento escolar? Também não era. Isso teve que ser incorporado a uma lei para que os clubes, de uma certa forma, exigissem isso do atleta. Ser a formação do atleta gratuita e as despesas da entidade esportiva. Gente, o que tem de denúncia de clube que cobra, você quer que o atleta treine aqui? Você quer que ele faça parte da categoria de base? Você tem que pagar uma mensalidade. Você quer que o atleta jogue no meu clube? É 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 por mês.
Então, isso teve que ser colocado na lei. E esses dias eu vi uma reportagem, até o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo entrou com um processo contra um clube porque ele estava cobrando dos pais a formação dos seus atletas. Comprovar que participa anualmente de competições organizadas por entidade de administração de desporto em pelo menos 2 categorias da respectiva modalidade esportiva. O que é isso aqui? Nós tínhamos muitos jogadores fantasmas. O que é jogador fantasma? O cara era registrado lá na federação, no clube X, só que ele nunca jogou. Ele nunca participou de nenhuma competição. Ele era registrado lá para poder... Porque para você vender um atleta dentro do território nacional ou fora do território nacional, você precisa que ele esteja registrado na federação respectiva. Então, nós tínhamos muitos atletas que o nome constava, mas ele nunca tinha participado de nada. Nós tivemos até um escândalo aqui na região de Mirassol, não com o Mirassol Futebol Clube, um outro clube que tinha esse tipo de conduta, tá? De atleta fantasma. E garantir que o período de seleção não coincida com os horários de aula. Seleção, gente, é a peneira, a antiga peneira. Bom, e aí nós vamos chegar na resolução da presidência. A certificação de clube formador, ela foi regulamentada pela CBF, haja vista que o decreto ele demorou um pouquinho para sair, tá? Então, lá em 2012, fizeram 2 resoluções que deveriam ser seguidas pelos clubes para obtenção da CCCF. Aí, o que aconteceu? Em 2019, por causa do incidente no Flamengo, a CBF editou uma nova resolução, a 01/2019. Porque na resolução antiga, nós tínhamos a categoria A e a B. A A dava direito a 2 anos e a B a 1 ano só. A resolução 01/2019 extinguiu a categoria A. Agora, as certificações só têm um prazo de validade, que é 1 ano, tá? Aqui, gente, é só um pedacinho do que foi modificado nessa nova resolução. Se vocês observarem, ela fala aqui que o CCF agora é de 1 ano, renovável por igual período. A entidade pradesportiva que seja em situação regular perante a CBF e cumpra os requisitos legais. Ela repete artigos da resolução antiga, quando ela fala que o CCF pode ser suspenso ou revogado a qualquer tempo. Ela repete também a questão de que são as entidades regionais de desporto, no caso as federações, que vão elaborar o parecer conclusivo, atestando se aquela entidade preenche ou não os requisitos do CCF. Só um minutinho. Aqui é só um exemplo de como é esse parecer técnico das federações atestando a certificação do clube. Aqui é o anexo 2, que fala das diretrizes para certificação. E aí ela deixa uma frase grifada justamente sobre a responsabilidade dela perante os órgãos públicos. Ela coloca assim, ó, sempre será de responsabilidade dos clubes o monitoramento e fiscalização das condições de alimentação, higiene, segurança e saúde, e de todas as instalações de seu centro de treinamento, incluindo alojamento, ainda que situado em outro local. Isso aqui só foi colocado por causa do incidente ocorrido no CT do Flamengo. Porque se você pegar a Lei Pelé, ele fala lá da linha D, da segurança, saúde e salubridade. Então, a CBF concedia o certificado dizendo que o clube tinha cumprido o requisito da linha D. Só que, na verdade,
o Flamengo, na época, não cumpriu. Então, ela vem aqui com essa resolução tentando cinzentar, né? É uma discussão eterna isso, né? Então, aqui, gente, eu não vou ler para vocês, porque isso aqui é um regulamento daqueles artigos que eu li anteriormente para vocês, os incisos, tá? De uma forma mais explicativa, tá vendo? Aqui que eu falei do CREFITO, né? Dispor de centro de reabilitação próprio, conveniado, sob responsabilidade profissional habilitado, inscrito no CREFITO para os fisioterapeutas, treinadores com pelo menos formação em educação física, coisas que não tinham. O Brasil sempre foi muito amador nesse quesito de formação, infelizmente. E aqui a declaração para obtenção da certificação. Essa declaração não tinha. Aqui, o presidente do clube, ele reconhece que a certificação é só desportiva, que se precisar de algum alvará, de alguma coisa de competência exclusiva do poder público, e cumpre integralmente todas as leis, normas da CBF, Conmebol, FIFA, etc. Então, assim, a CBF, ela fez uma resolução que, entre aspas, tenta retirar dela toda a responsabilidade de um clube certificado, caso esse clube certificado cometa aí alguma infração. Então, é um resuminho, quem quiser depois eu posso disponibilizar esse material sem problema nenhum. Vamos lá. Como eu disse antes, a obtenção da CCF é condicionada à prévia manifestação favorável em parecer conclusivo da federação, por exemplo, no estado de São Paulo, é a Federação Paulista de Futebol, no Rio de Janeiro é a federação, é a FERJ, e assim cada estado tem a sua federação. Aqui, ó, é um modelinho que a Federação Paulista utilizava para a verificação dos requisitos dos clubes que requeriam a certificação de clube formador. É só a título de conhecimento, tá? E aqui era o relatório de inspeção sobre o clube que pretendia ser formador. Então, aqui nós temos o relatório feito pela Federação Paulista de Futebol. Bom, certificado. Como eu disse, é a CBF que confere, mas são as federações estaduais que fiscalizam. O pedido para obtenção pode ser formulado por escrito a qualquer momento à entidade federativa estadual competente. Esse aqui é o parecer, esse aqui foi do Corinthians, na época, 2012. Federação Paulista de Futebol concedeu a categoria A, que hoje não existe mais, que era a certificação por 2 anos. Vamos lá. Vamos falar agora do contrato de formação. Então, eu tive que explicar tudo o que é a CCF, o que é a certificação, para que nós pudéssemos entender o porquê não incide o direito de preferência em alguns contratos de trabalho de jogador de futebol. Então, o parágrafo 4º do artigo 29, ele salienta que o atleta não profissional em formação maior de 14 anos e menor de 20 anos poderá receber um auxílio financeiro sob pena de bolsa, mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. Gente, quem um dia tiver curiosidade de ler a Lei Pelé, vocês vão verificar que 90% dos artigos falam assim, não gera vínculo empregatício, não gera vínculo empregatício. Isso aconteceu muito no direito de imagem. Quem é curioso, já estudou um pouquinho direito de imagem, tinha aquela briga se direito de imagem era natureza salarial, indenizatória. Aí o TST começou, né, uma jurisprudência maciça de que era natureza salarial, que fazia parte aí do salário. Por quê, gente? Alguns clubes, a maioria, né, eles colocam uma carteira de trabalho, R$1.000.
Então, toda a verba trabalhista ali, né, meus colegas aí que são militantes do direito do trabalho, né, entendem até mais do que eu, podem me corrigir aí se eu estiver errada, ele fala tudo lá R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000. Então, FGTS sobre R$ 1.000, férias sobre R$ 1.000, tudo recolhido sobre R$ 1.000. Só que direito de imagem, 500 mil. 600 mil. Aí o pessoal do trabalho aí, da justiça, começou a ficar esperto. Uai, mas como assim? Você ganha 1.000 na carteira e 500 mil direito de imagem? Ó, para quem não sabe, direito de imagem é uma verba que o clube paga para poder utilizar a imagem do jogador, tá? É diferente de direito de arena. Direito de imagem é o clube explorando a imagem do jogador. O direito de arena é o que a TV paga para transmitir os jogos. E há uma discussão se o direito de arena é verba salarial ou não, tá? Tem essa também. Então, o que acontecia? Os jogadores seus contratos terminavam, eram rescindidos, ou ele ia para outro clube, e aí ele entrava com uma ação com o clube anterior, pedindo pedindo que esse direito de imagem fosse considerado verba salarial. Por quê? Porque reflete, né, doutor Davi? O doutor Davi aí é um especialista, reflete em todas as verbas, né? Então, assim, aí o que aconteceu? O TST começou, olha, o Tribunal Superior do Trabalho, olha, é verba salarial. Aí o que eles fizeram? Incluir um artigo na Lei Pelé falando direito de imagem é verba indenizatória, ponto. Mas há discussões, né, gente? Vamos lá. Então, aqui... Oi! Qual que é a diferença de direito de imagem e direito de arena? Ó, o direito de imagem é uma indenização paga ao atleta para que o clube possa utilizar a imagem dele em comercial de TV, em venda de camiseta, venda de bola, venda de garrafa, colocar a foto do atleta no CT, isso é o direito de imagem. É comercializar a imagem dele, é como se fosse um direito autoral, vamos assim dizer. Então, ele tem que gravar vídeos para o clube, fotografar com o novo uniforme, colocado no site do clube, ele com aquele uniforme. Quando tem aqueles videozinhos, por exemplo, na TV Corinthians, né, passa ali o atleta falando do dia dele, isso é direito de imagem. O direito de arena, por exemplo, agora não, né, porque a Globo perdeu um pouco o monopólio dela de futebol, né? Porque futebol era só na Globo, era Campeonato Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, era Globo, Globo, Globo. Então, a Globo, ela fazia um contrato, não com o clube, tá? Esse contrato é feito ou com a Federação Paulista, ou é feito com a CBF, e ela pagava ao clube o direito de transmitir os jogos na televisão. Então, o direito de arena, ele é tipo uma verba indenizatória para que a Globo, o SBT, o Sport TV, seja lá quem for, possa transmitir aquele jogo lá. Então, 5% disso vão para os atletas. Aí teve uma discussão, é muito bacana, quem tiver curiosidade de assistir, de ver, de assistir, de ler, se o atleta que ficava no banco de reserva também teria direito. Porque ele não ficava toda hora no campo, correndo para lá e para cá, né? Se os árbitros de futebol também teriam direito a essa verba. Hoje, a decisão majoritária é que tem direito, sim, mesmo o atleta que fica no banco de reserva, que não é convocado, que não é chamado para substituir ninguém, ele também tem o direito. O fato dele estar ali no banco lhe dá o direito. Agora, o atleta que não está nem no banco, ou seja, está machucado, não foi jogar, esse não tem direito. Bom, então, o que acontece? Muitos atletas hoje, a maioria dos clubes, ela não faz o registro, né? Ela não faz o registro na carteira de trabalho do atleta porque é caro. Então, como a Lei Pelé dá essa brecha
para ele ficar recebendo Bolsa Auxílio, o atleta fica recebendo Bolsa Auxílio até os 20 anos de idade. Chegou aos 20 anos de idade, não é um jogador de ponta, não é um jogador acima da média, não é... O clube dispensa, simplesmente dispensa, porque não há contrato, não há vínculo empregatício entre as partes. Bom, aqui, gente, eu fiz um gráficozinho para ficar tranquilo, para entender a questão do contrato de formação. Então, aqui, o contrato de formação desportiva, dos 14 anos, menor de 14 anos aos 20, não gera vínculo empregatício, apenas vínculo desportivo. O que é o vínculo desportivo, gente? Vínculo empregatício, vocês sabem que é assinatura na carteira de trabalho. O vínculo desportivo é o registro desse atleta na federação correspondente. Então, às vezes, o atleta, ele é registrado na federação, ele tem o passaporte do atleta. O passaporte do atleta, gente, não é passaporte de viagem. O nome é passaporte do atleta. O histórico inteiro do atleta é chamado de passaporte. Então, assim, às vezes, ele tem um vínculo dele lá na federação, mas ele não tem carteira assinada. Ele recebe um auxílio financeiro. E qual que é o valor desse auxílio? Livre pactuação. O clube pode pagar R$50, R$100, R$10.000, R$15.000, a bolsa é livre. Não há, assim, um mínimo de um salário mínimo, isso não tem, tá? Bom, entidade prática formadora, certificada pela entidade nacional, forneça programas de treinamento, satisfaça cumulativamente os requisitos do artigo 29. Requisitos do contrato de formação. É simples os requisitos. O que tem que ter no contrato de formação? Identificação das partes, duração do contrato, direitos e deveres, inclusive seguro de vida e acidentes, itens gastos para fim de cálculo da indenização. Nós vamos entrar nisso aqui mais profundamente. Aqui, gente, é um modelinho de contrato de formação desportiva com bolsa de aprendizagem, modalidade futebol. Então, esse aqui é um modelinho que os clubes fazem com esse jogador em formação. Aí eu estou falando do decreto, né? Lembra que eu disse lá atrás que a CBF editou as resoluções 01 e 02, porque o decreto demorou para sair. A lei é de 2011 e o decreto só foi aprovado em 2013. Então, nessa vacância entre 2011 e 2013, nós aplicávamos praticamente as resoluções da presidência. Então, esse decreto foi instituído depois. O que diz o decreto? O decreto repete muitos artigos da lei, é um copia e cola, com alguma coisinha mais acrescentada, sabe? Aqueles decretos feitos assim na rapidez. Então, assim, repete mais ou menos aquilo que a lei 12.395 aduz. Qual é a utilidade do CCF? A validade do contrato de formação desportiva. Essa validade vai influenciar na não incidência do direito de preferência na renovação do contrato de trabalho. Por isso que o CCF é tão importante para que o clube tenha ou não direito à indenização. Vamos lá. Benefícios do CCF. Quais são os benefícios do clube formador? Primeiro, a entidade prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar o primeiro contrato dele a partir dos 16 anos de idade. Então, se ela é formadora desse atleta, ela tem o direito de assinar o contrato com ele. Eu sei que os nossos colegas aí trabalhistas vão falar, mas é um absurdo. O atleta tem direito de jogar aonde ele quiser. Essa lei é inconstitucional. Isso aí não pode, mas eu vou explicar lá na frente. O atleta não é impedido de jogar onde ele quiser.
ele pode jogar onde ele quiser, desde que o clube que o contratou pague indenização ao clube formador, tá? E esse prazo do primeiro contrato de trabalho, ele não poderá ser superior a 5 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas o contrato de trabalho do jogador de futebol, ele é um contrato por tempo determinado, tá? E o mínimo dele, o mínimo do contrato é 3 anos, 3 meses, e o máximo 5 anos. Então, esse artigo 29, ele já é bem polêmico. Por quê? Porque ele é divergente com as normas da FIFA, ele é divergente com as normas da CBF, ele é divergente com o artigo 18.2 do regulamento do Estatuto de Transferência de Jogador, que é uma norma internacional recepcionada pelo artigo 1º da Lei Pelé. Então, já dá para discutir, os advogados aí trabalhistas, vou quebrar um contrato de jogador, vou quebrar um contrato. O atleta tem 16 anos, o atleta tem 17 anos, fez o contrato de 5 anos, ele quer sair desse clube, ele quer ir para outro, o clube está criando empecilho, eu posso quebrar esse contrato? Há uma grande chance do advogado conseguir quebrar esse contrato, aplicando essas resoluções aqui que eu disse. Bom, indenização por formação. É o que eu disse atrás. O clube que formou o atleta, caso ele fique impossibilitado de assinar esse contrato com o jogador, porque o jogador não quer, ou quando este não quer se vincular, e ele quer entrar em outro clube, sem autorização do clube formador, o clube que contratar esse jogador é obrigado a pagar uma multa correspondente a 200 vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação desse atleta. Eu tive num clube ali na região de Campinas, que eles tinham uma tabela onde eles anotavam todos os gastos com esse atleta em formação. E pesavam os atletas. Você chegou com quantos quilos? Cheguei com 45. Você está saindo com 60. Opa, teve uma diferença aí. Então, eu quero ser indenizada. Olha, cada coisa que eu já vi. Bom. Agora, nós vamos entrar no direito de preferência, propriamente dito. Então, vocês entenderam que o clube formador, detentor do primeiro contrato de trabalho do jogador, né? O clube formador tem direito de assinar com o atleta o primeiro contrato de trabalho desportivo. Pois bem, o artigo 29 do parágrafo 7 da Lei Pelé, ele instituiu o direito de preferência para a primeira renovação. Então, vocês entenderam? O clube que formou, ele tem o direito, a assinar o primeiro contrato, sob pena de indenização. E além de ter direito de assinar o primeiro contrato, ele tem direito à renovação desse contrato de trabalho. Um exemplo para ficar mais fácil. O Neymar foi formado no Santos. Logo quando ele completou 16 anos, o que o Santos fez? Contrato de trabalho. Passou o tempo do contrato de trabalho, vamos supor que seja 5 anos. 6 meses antes de terminar o contrato, abre-se a janela de transferência, você já deve ter ouvido falar. Nesse período de 6 meses, o atleta ele pode negociar o contrato de trabalho com outro clube. No direito de preferência, não. No direito de preferência, esse segundo contrato, ou seja, essa renovação contratual, é um direito do clube formador e detentor do primeiro contrato de trabalho. Sob pena, obviamente, aí vem a lei, né? A Constituição Federal, que a pessoa é livre para trabalhar onde ela quiser. Beleza, ele não quer renovar o contrato? Tudo bem. Mas aí o clube que adquirir os direitos econômicos federativos desse clube vai ter que pagar uma indenização para o clube formador. Então, o que diz a lei?
A entidade de prática desportiva formadora que formou e a que assinou o primeiro contrato, é cumulativo, tem o direito de preferência para a primeira renovação do contrato por prazo não superior a 3 anos. Aí já não pode fazer mais um contrato de 5, tem que ser um contrato de 3, salvo se para equiparação de proposta de terceiro. Aí nós vamos entrar, são artigos extensos, são acho que 12 ou 15 incisos, então eu vou diminuir para não ficar, eu vou tentar resumir para não ficar maçante. O que é equiparação de proposta? Eu, Corinthians, ofereço para o Neymar jogar no meu clube R$1.000. Aí o que acontece? O Santos tinha oferecido 900. O Santos não, eu equiparo a proposta do Corinthians. O Corinthians quer pagar 1.000, eu também pago 1.000. Aí tem todo um procedimento. Lá no parágrafo 9 diz o seguinte: na hipótese da entidade de prática esportiva resolver oferecer uma proposta mais vantajosa ao atleta vinculado à entidade de prática esportiva, que o formou, deverá observar os seguintes procedimentos. Então, o Corinthians fez uma proposta vantajosa. O que ele faz? O clube primeiro tem que ir no clube formador e falar: olha, eu tenho uma proposta pelo seu jogador, eu pago R$1.000. Depois, o clube que fez a proposta vai até a federação e fala: olha, eu fiz uma proposta para o Corinthians falando que eu quero pagar um valor a mais pelo jogador dele. Aí, o que acontece? A entidade desportiva formadora, ela tem 15 dias para cobrir a proposta. Ou informar se ela vai exercer o direito de preferência ou não, porque as propostas são iguais. As propostas são iguais. Sendo as propostas iguais, ela pode exercer o direito dela de preferência. Tá? As propostas têm que ser iguais. Por exemplo, nós sabemos que a gente tem as luvas. Nós sabemos que alguns clubes oferecem uma vantagem a mais. Olha, no meu clube você sempre vai ser o titular, você não vai ser o reserva. Então, as propostas têm que ser iguais, tá? A Federação Paulista, ela publica o recebimento das propostas nos seus canais oficiais, no prazo de 5 dias. Gente, por que tem que publicar? Por que tem que oferecer? Porque tem clube que, para segurar o jogador, ele promete mundos e fundos. Depois que o jogador perde a possibilidade de assinar o contrato com outro jogador, ele vem e fala: não foi bem assim, o clube está passando uma situação difícil, você tem que aceitar a proposta antiga. E, infelizmente, por causa de alguns clubes, outros pagam. Bom, aí o que acontece? A indenização pelo não exercício de direito de preferência. Como eu disse lá atrás, nós temos uma indenização quando o jogador não quer assinar o primeiro contrato de trabalho, e nós temos uma indenização quando o jogador não quer renovar o contrato de trabalho, tá? Essa indenização, eu não sei porquê, mas a Lei Pelé adora o número 2. Adora. Lá é 200 vezes o valor gasto com o atleta, aqui é 200 vezes o valor do salário mensal constante na proposta. Olha o tamanho dessa multa. Vamos supor que a proposta do Corinthians foi R$500 mil para o Neymar, e a proposta do Santos foi R$500 mil. Aí o Santos exerce o seu direito de preferência. Mesmo assim, o Neymar não quer ficar no Santos, ele vai para o Corinthians. O Corinthians vai ter que pagar uma multa indenizatória no valor de 200 vezes R$500 mil. E tem um instituto que ele, dependendo do valor do atleta, ele meio que inibe um clube de uma certa forma, aliciar o jogador de outro clube, tá? Bom, e se o clube novo não adimplir a indenização? O Corinthians pegou esse atleta, levou para o clube dele, fez o registro em carteira, né? Nós temos vários meios. O primeiro é uma ação judicial de cobrança, e o segundo é a
federação do Estado não efetuar o novo registro do contrato especial de trabalho do jogador. O jogador vai ter a carteira assinada normalmente pelo Corinthians, só que ele não vai ter o registro desportivo, que é uma outra polêmica, que muitos vão dizer que isso aí é inconstitucional, mas é o que atualmente diz a regra. Geralmente, esses conflitos, eles são resolvidos na Câmara de Resolução de Disputa da própria CBF, tá? Tem esse órgão dentro da CBF para tentar resolver essas questões de indenização. Bom, a não incidência do direito de preferência, o direito de preferência, ele somente pode ser exercido pela entidade desportiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho. Ou seja, se a entidade desportiva, ela é a formadora, mas não tem o primeiro contrato, ela não tem direito ao direito de preferência. Se ela é a detentora do primeiro contrato, mas não é a formadora, ela também não tem o direito de preferência. Então, eu elenquei aqui quais são quais são os requisitos que quando não atendidos pelo clube, não lhe dão direito ao direito de preferência, não incide esse direito de preferência, tá? Quais são? Letra A, a entidade prática desportiva formadora tem autorizado expressamente a vinculação do atleta para outro clube. Uai, se o clube autorizou, então ele não pode agora alegar direito de preferência. O atleta não esteja regularmente registrado na federação. O atleta tem um contrato de trabalho, mas não tem um vínculo desportivo, também não incide o direito de preferência. O atleta em formação, inscrito por ela na respectiva entidade regional, por exemplo, o atleta inscrito na federação há menos de um ano. O clube não comprovar que o atleta tenha participado de, no mínimo, 2 competições oficiais da modalidade desportiva. O atleta foi desligado do clube formador. Durante a formação, ele foi desligado. Então, ela também não tem direito de preferência. E o mais importante, né, é o clube não possuir o CCF, ou ter a sua CCF revogada ou cancelada. Então, mesmo que ele atenda todos os requisitos A, B, C, D e E, não tendo a certificação, ele não tem direito à indenização. Ele tem direito de ter o contrato de formação, ele tem o direito de ter o contrato de trabalho, ele tem o direito, só que ele não tem o direito à renovação do contrato de trabalho pelo direito de preferência. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Deixa eu só fechar aqui para a gente visualizar. Doutora Ângela. Oi. Doutor Davi, me permita, tá? Estou tomando a frente do coordenador aí. Mas eu quero entrar aqui primeiro para parabenizar, tá? É lógico que eu sei que a doutora conhece muito bem sobre o que está falando, mas do qual, para mim, muito aí é novidade. O que não é novidade, e como eu gostaria de pegar essa sua palestra que você fez aqui, a brilhante palestra que você fez aqui, e levar lá nos fundões de Rio Preto, nos fundões do Rio de Janeiro, São Paulo, né? E chamar os pais que têm seus filhos e falar assim, escuta isso daqui, tá? Porque a gente tem um pouquinho mais de noção, a gente raciocina o que se passa com esses meninos que vão para os clubes, tá? Para tentar uma vida nova. Muitos deles aí, eu só não interrompi porque
era brincadeira, e na brincadeira você não pode fazer muito no meio da palestra, senão, né, vou avacalhar a sua palestra, mas quando você falou assim, ó, chega lá com 20 anos e aí simplesmente é dispensado. Eu ia falar assim, mas você quer que o Henrique vai jogar futebol? Não tem jeito. Tem que dispensar o Henrique mesmo, porque ele não joga futebol, né? Não tem jeito. Mas nós sabemos que eles vão com aquela intenção, e muitos realmente jogam muita bola, que a gente vê essa molecada jogando aí, muitos deles jogam muito, mas a maioria das pessoas, calculo eu, que não tem a noção como é que eu vou falar? Do perigo, que é dentro de um clube de futebol. E eles passam por isso, às vezes, sofredores que são, porque a intenção deles é virar um Neymar. Por outro lado, nós comentávamos isso hoje de manhã no café. A gente estava falando do Messi, e a gente falou assim, quantos milhões de jogadores tem neste planeta? Quantos Messi e Neymar tem? Porque nós contamos no dedo. Não que seja 10, 11 só. Não é, claro que não. Mas nós contamos no dedo aqueles que estão ganhando dinheiro verdadeiramente hoje. E quantos tem? Que estão, na realidade, até, entre aspas, passando fome, né? Com esse futebol, com esses clubes que tem, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Você revelou aí esses meninos que saem, né? Usando até o termo de passaporte só de ida. E muita gente que porque, às vezes, doutora Ângela, doutor Davi e os demais amigos, colegas que estão aí, às vezes, para a gente é tão fácil a gente falar assim, ó, mas, gente, como é que pode fazer um negócio desse? Mas você pega essa população carente que existe, né? Eu sei que o Davi muito aí vai me criticar agora. Você pega essa população que o Lula formou, né? Que é uma população carente, coitado deles, e para eles tudo é festa, por assim dizer. Porque meu filho joga muita bola, ele vai ficar milionário. E aí o pai, a mãe entrega, às vezes, um menino desse para ir jogar lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, para sair fora do país e não sabe o que esse menino está sofrendo. E ele, por sua vez, por ter um pai e uma mãe, isso da maioria das vezes, né, por ter um pai e uma mãe que é totalmente analfabeto, e não só naquele analfabeto que não sabe ler e escrever, mas analfabeto em tudo, e ele também acredita naquilo. E aí já imaginou que sofre um menino desse? Então, você fez revelações aqui, doutora Ângela, que é importantíssimo. Por isso que eu falei assim, ó, eu gostaria de pegar essa gravação sua aqui, levar lá naqueles rincões, tá? E falar assim, gente, para aqui, ó. Tem aqui 50 minutos, 1 hora de palestra aqui, assiste aqui para você ver o que vocês vão fazer com seus filhos. Porque é tudo muito bonito, juridicamente você falou, é muito bonito, é muito ótimo, mas o que mais me chamou a atenção, e o Davi talvez sabe por que eu estou falando isso, o que mais me chamou a atenção é essa dificuldade, essa dor que passam esses meninos e lá na frente que vai descobrir os pais. Olha só, Exatamente. Que dificuldade. Tem muitos casos, doutor Henrique, que nem chegam ao conhecimento das autoridades, né, por medo, por vergonha, receio. Se eu denunciar esse treinador de goleiros, por exemplo, foi um caso que aconteceu no Corinthians. Se eu denunciar esse treinador de goleiro, eu nunca mais vou jogar em clube nenhum. E muitos atletas, eles sustentam as suas famílias, né? Eles sustentam as suas famílias. E é uma coisa que, infelizmente, a mídia não divulga muito, né? Não é uma coisa que... Eu tive mais acesso porque eu sempre estou assim, em contato com o Ministério Público, então a gente acaba tendo mais conhecimento, mas esses casos de pedofilia aconteceu em São José do Rio Preto, aconteceu em Catanduva. Aqui, para você ter uma ideia, eu não vou citar o clube, nós tínhamos um clube com a Sala do Castigo, que era uma sala fechada, escura, sem janela, com uma cama de cimento, que o atleta que não se comportava ficava de castigo lá, com porta fechada, com uma porta de ferro bem grossa, pesada, para o atleta não conseguir sair de lá.
Então, assim, se eu parar para contar o que eu já vivenciei no esporte em geral, vocês choram. Então, assim, esse descaso que teve com os atletas do Flamengo, né, é a ponta do iceberg que nós temos nesse Brasil. Né? Infelizmente, é a ponta do iceberg. E a Lei Pelé, de uma certa forma, ela tenta amenizar isso, colocando uma avaliação psicossocial dentro de um clube. Aí os clubes reclamaram, falaram que não tinha dinheiro para isso. Sabe o que eu acho engraçado, doutor Henrique? Todos os clubes falam que não tem dinheiro. Eu já até fiz 2 artigos a respeito de onde vem o dinheiro dos clubes. Quem tiver interesse está na revista da OAB. Só que nenhum presidente quer sair do poder. Não tem dinheiro, mas o povo se mata para continuar presidente de X clube, se mata para continuar presidente do Y clube. Ninguém quer sair. Ai, quem quer comandar um negócio que não falido? Justamente. Então, tem muitas coisas que precisam mudar, tem muitas coisas que precisam ser modificadas, né? Muitas coisas que precisam ser modificadas. Há um grupo minoritário, infelizmente, que tenta mudar isso. Mas, assim, a passos lentos, infelizmente, doutor Henrique. Eu imagino, tenho certeza que sim, com certeza. Tá bom? Então, finalmente, eu quero te parabenizar, tá? Pedir desculpa aos colegas que estão aí muito interessados na parte jurídica, que foi perfeito, foi excelente, mas eu não podia deixar de fazer essa intervenção para falar o que meu coração sentiu em tudo que você falou aí, tá bom? Parabéns. Obrigada, mais uma doutor vez. Henrique. Eu que agradeço. Tá? Doutor Davi, obrigado, desculpa, tá, Davi? Um abraço. Obrigada. Imagina, doutor Henrique, você é o nosso chefe aqui. Doutora Ângela, parabéns, tá? Primeiro também, dar meus parabéns, foi uma brilhante exposição, tá? Eu vou, antes de abrir aos colegas, eu queria perguntar se a doutora pode colocar no chat o seu e-mail, que aí quem quiser solicitar o material, pode ser? Pode, eu vou colocar já. Eu mando sem problema nenhum, viu? Né? E fica aberto para quem quiser fazer o uso da palavra, algum questionamento para a doutora Ângela, aproveitar para saber mais sobre os assuntos. Fiquem à vontade, meus amigos. E eu vou anotar o e-mail aqui que eu vou pedir também. Por curiosidade, doutora Ângela, o Flamengo, ele teve algum problema no CCF dele com esse incidente? Teve uma suspensão? Teve alguma coisa? Então, na verdade, o que acontece? Quando ocorreu o incidente, o CCF dele ainda estava válido. E aí, o que acontece? O CCF, ele é uma concessão administrativa, vamos assim dizer. Então, assim, fica a cargo da federação, fica a cargo da CBF. Há alguns CCFs que são concedidos com cláusula de observação. Por exemplo, aonde era o alojamento dos atletas, na verdade, era o estacionamento. Eles colocaram os containers no estacionamento, tá? Então, salvo engano, o Flamengo assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, porque eles alegaram que, na época, os atletas estavam nesses containers porque o alojamento estava sendo construído, estava sendo reformado. Então, provavelmente, houve uma renovação desse CCF, até porque a gente está falando do Flamengo. Se fosse um clube, lá o Asa de Arapiraca, doutor Davi, você pode ter certeza, se fosse o Asa de Arapiraca, né? Quem lembra do Asa de Arapiraca, hein? Saudoso Asa de Arapiraca. Tem algum palmeirense aí? Se fosse o Asa de Arapiraca, com certeza não teriam renovado, mas houve uma renovação sim. Entendi. Porque eles falaram, olha, estão desconstruindo, tanto que não tem mais o container, foi tirado de lá. Hoje os atletas não ficam mais, né, nesse container. Perfeito. Então, amigos, queiram fazer perguntas, fiquem à vontade. Está todo mundo de câmera fechada, acho que às vezes também está no ambiente de casa, né, doutor Henrique? Aí fica meio
Às Gente, vezes, mas olha, nada impede também, viu, doutor Davi? Desculpe interrompê-lo. Se quiser me mandar pergunta no e-mail, eu respondo. Até porque, é assim, o que eu não souber, eu vou pesquisar, viu, gente? Eu vou ler, eu vou pesquisar, vou trazer para vocês, porque o direito esportivo ele é tão amplo, não dá para saber tudo, né? Mas eu pesquiso, trago aquilo que eu não souber responder, sem problema nenhum. Não, maravilha. Então tá. Então vamos então fazer o sorteio, doutora Ângela? Vamos! Tem O que você quer sortear primeiro, doutor Davi? Não, você Nós que temos escolhe. essa linda camiseta da CBF, ó, original, para sorteio, ó. Que linda camiseta. É extra GG? Ah, eu não sei. Deixa eu ver aqui pela etiqueta aqui, que ela tá aí, ó. A minha barriga tem que ser essa GG. Ela é grande, large, tá em inglês, é grande. Não sei se serve, doutor Marcelo, mas é G. Ó, aí, doutor Davi, eu posso deixar na casa do advogado e a pessoa retira lá? Pode, eu combino com os meninos, depois a gente vê. Tá. Então, tem essa camiseta maravilhosa aqui da CBF, large, então acho que dá para servir aí, né? Nós temos uma bermuda da CBF também, da Nike, oficial da CBF. Olha que linda a bermuda. Deixa eu ver aqui se é GG, se é G, se é extra GG. É G também, viu, doutor Henrique? Eu acho que essa dá certo, hein? E para aqueles que gostam de jogar uma bolinha, eu tenho um meião oficial da CBF Nike, tá? Olha só. Meião oficial da Nike. Então vai nessa ordem. Para quem gosta de jogar uma bolinha de final de semana. Aí, doutor Davi, você escolhe quem vai ser, qual vai ser o primeiro sorteio, o segundo, o terceiro. Não, vai nessa ordem, assim. Então, a camiseta, o short e a meia, porque aí vai ser tudo de uma vez. O meião, isso. A gente isso. arrumou um jeito de última hora aqui para o sorteio, tá? Então, eu vou até compartilhar com vocês. Ó, coloquei o nome de todo mundo que está aqui, tá? Eu até vou conferir se não saiu alguém, né? Porque se não está aqui, perdeu a chance, né? O que vocês acham? Deixa eu ver, o Johnny saiu. Com certeza. Vamos ver se o doutor Henrique Dias vai ganhar uma camiseta linda da CBF. Vai, Henrique. Ou um shortinho, hein, doutor Henrique? Ah, vou ficar lindo. Clarico está aí, o Rodrigo está aí também. O Rodrigo está aí, o Vinícius está aí, a Joyce, o Leonardo, Elisa, deixa eu ver, está aí, a Camila está aí também e a Bárbara. Tá todo mundo? Faltou alguém? Aí vocês colocam no chat aí, vai que eu passo batido aqui, viu, gente? O Nilor ainda está aqui? Tá. Tudo certo? Então, assim, ó, ele embaralha. Então, quem nessa ordem ele vai soltar aí ou mantém, né? Os 3 primeiros são os sorteados. Tudo bem? Alguém se manifestou no chat aí? Não? Então, vamos lá. Momentos de suspense. Tá embaralhando. A internet fica lenta, né? É uma coisa sem pressa, doutor Davi, sem pressa. Justo nesse momento. O doutor Henrique está até tomando um vinho aí, ó. Doutor Henrique é chique. Então, a Bárbara, a camiseta, a Larissa, o short e o Leonardo, a meia. Perfeito, gente? Leonardo é o nosso colaborador da OAB, viu? A gente colocou ele aqui e ganhou o sorteado. Ganhou um meião, Leonardo, para jogar bola ou para dormir de meia. Não quer passar para outra pessoa, não, gente? Por quê? Não, mas você ganhou. Ó, é aquele meião grandão, sabe? Que vem até na canela, para você colocar caneleira, para não te darem... Aí, Leonardo, depois você fala com o Luke, a doutora Ângela vai deixar lá na OAB, aí vocês vão retirar lá, tá? Doutora Ângela, quando que pode? Eu já posso deixar amanhã, eu posso deixar amanhã já.
Eu, antes Então, da hora que eu quinta-feira, for então, para o trabalho... a partir de sexta-feira tá disponível para vocês retirarem lá, tá bom, pessoal? Tá bom. Obrigada, doutor Davi. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pela paciência. E desculpa aí se eu falei meio rápido, porque é tanta informação para passar, né, que a gente acelera um pouco. Gente, obrigado aí, doutora Ângela, obrigado mais uma vez, doutor Henrique Dias, a todos aí que tiraram esse tempo para nos prestigiar aí, e convido vocês toda última quarta-feira do mês, a Comissão de Direito do Trabalho faz grupos de estudos com acesso livre, tá? Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.